Fala, galera do canal Na Leitura. Aqui Léo Ferreira e hoje nós iremos fazer uma catequese. Uma catequese que vai abordar os temas dos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis. Nesses 3 capítulos, nós vamos ver que o Senhor, nosso Deus, ele nos criou. E nos criou de uma forma única. Nós somos diferentes de todas as criaturas. E é neste capítulo que nós vamos também entender que somos o centro da criação, imagem e semelhança de Deus. Vamos pegar, te convido aí, abra a palavra de Deus no capítulo 1 de Gênesis. Vamos iniciar a leitura desse capítulo. Vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver o que ela quer nos ensinar nesse primeiro capítulo de Gênesis. O primeiro capítulo de Gênesis vai falar da criação, e essa criação é uma criação totalmente diferenciada do capítulo 2. A criação do capítulo 1 vai falar sobre a criação do mundo, do universo e também a criação do homem. Nesse capítulo 1, nós vamos ver a citação da criação na perspectiva sacerdotal, onde até mesmo o texto vai mostrar quase que um ritual, né? Mostrando ali que Deus, ao criar, por exemplo, o sol, o firmamento, o dia e a noite, ele viu que aquilo era bom e assim sucessivamente. Todas as coisas que ele criava, ele falava, a coisa acontecia e depois ele via que aquilo era bom. Vamos ao texto. No capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, em seguida. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreviu a tarde e depois a manhã foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se firmamentos entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquela que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido, e assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e os ajuntamentos das águas mar, e Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas e contenham sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo as suas espécies, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo as suas espécies, e árvores que produzem fruto segundo as suas espécies, contendo fruto as suas sementes. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus, para separar o dia da noite. Sirvam ele de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior
para presidir o dia, e o menor à noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus, para que iluminassem a terra e presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o quarto dia. Depois disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos, que enchem as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos igualmente. E da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos, repito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Depois disse: eis que eu vos dou todas as ervas que dá semente sobre a terra, todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas as suas sementes, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todos os répteis que se arrastam sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Assim foram acabados os céus e a terra, todos os seus exércitos. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia repousou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação dos céus e da terra. Esse é o capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 1 vai mostrar, então, como nós acabamos de ver, a criação de uma maneira sacerdotal, ordenada, de uma maneira que nós ao acabar de ler, nós percebemos que Deus criava todas as coisas e ele via que era bom. Mas uma coisa foi muito incomum. Quando Deus criou
lá no versículo 26, criou o homem e a mulher, ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O faça-se mudou para o façamos. Isso por quê? Porque é neste momento que Deus quis mostrar para todos nós que ele está criando com a Santíssima Trindade. Não que nos outros momentos, ao criar, a Trindade toda criava, agia, mas nesse momento, ao criar o homem, ao criar a mulher, Deus quis mostrar que o homem e a mulher é a imagem e semelhança da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos imagens e semelhança de Deus, uno e trino. O Deus que habita em nós, o Deus que nos criou, é o Deus uno e trino. Nós, a palavra de Deus, quando fala, mostra esse façamos, significa que nós somos diferentes de todas as outras criaturas, de tudo que Deus criou. Deus, ao criar o mundo, o universo, tudo que aqui está, é como se ele estivesse preparando todas as coisas para nos acolher, para estarmos aqui e dominarmos o mundo. Deus, quando cria todas as coisas, ao criar, ele estava preparando como se fosse um enxoval, como uma mãe, um pai prepara um enxoval para receber o seu bebê, o seu filho muito amado. Assim também Deus fez o mundo. Em 5 dias, Deus cria todas as coisas para que no sexto ele pudesse criar o homem e a mulher. Para que esse homem, para que essa mulher pudessem reinar sobre todos os animais, sobre todas os vegetais, sobre todos os peixes, sobre todo o universo. O homem e a mulher. Nós somos chamados a dominar, mas esse domínio não é um domínio para a destruição do mundo. Esse domínio é um domínio para, com o mundo, buscarmos a salvação. Aí que está, meus irmãos. Nós somos, de fato, chamados a reinar nesse mundo. Nós somos o centro da criação. E é muito engraçado porque muitos de nós, às vezes, vemos por aí algumas pessoas confundindo e colocando os animais no centro e muitas das vezes deixando o humano, o homem, de lado. É muito comum a gente também ver por aí discursos que dizem mais ou menos assim: ah, entre um animal, um cachorrinho, um gatinho, um animal doméstico e o ser humano, eu prefiro os animais. A grande questão que está por aí são duas coisas. De fato, nós, seres humanos, nós muitas vezes erramos e traímos a nossa própria espécie, traímos o próprio homem. Somos vingativos, somos maus às vezes, mas também há muita bondade em nós, porque nós, como a própria palavra de Deus diz, nós viemos de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Os animais aqui estão, e de fato eles são bons, como nós vimos. Deus disse que ele é bom. Os animais estão aqui, meus irmãos, para nos servir, para nos alegrar. O cachorrinho, o gatinho, as tartarugas, os passarinhos estão aqui para servir a cada um de nós e para lembrarmos que também somos queridos por Deus. Eles estão aqui para nos alegrar. Eles estão aqui para fazer com que as nossas famílias, por meio deles, também percebam o quanto Deus nos ama. Até porque Deus os criou para isso, para que eles possam ser
de fato, testemunhas desse amor de Deus. E para trazer esse amor de Deus para cada um de nós, a cada dia, na simplicidade de cada espécie animal, com os pássaros, com seus cantos, com as suas belezas, com os cães e gatos, com os seus encantos, com as suas simplicidades, com os peixes no mar, que nós podemos ter também no aquário, e também com os répteis, que nós também podemos domesticar. A beleza da natureza, ela serve para que nós possamos contemplar o Criador. Mas nunca podemos olhar para os animais, para a natureza e ver na criatura, enxergar nele, sim, claro, o Deus, mas nunca olhar para a criatura e achar que a criatura é o próprio Deus. Deus, ao criar todas as coisas, ele fez todas as coisas para que pudéssemos também olhar para ela e enxergar o Criador. No capítulo 1 de Gênesis, talvez não tenha acontecido exatamente assim a criação, mas no capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós vamos ver que existe um Deus que é todo-poderoso e criou todas as coisas, inclusive a cada um de nós, do nada. E por que Deus nos criou? Por que fomos chamados por Deus à existência? Simplesmente porque Ele nos ama. Deus nos criou porque Ele quis nos amar. E mais do que isso, Ele nos amou primeiro. Nos amou até mesmo antes de nos criar. Ele pensou em você e pensou em mim. Isso nós vamos ver lá no capítulo 2. No capítulo 2 de Gênesis também vai falar da criação. Não vou ler. Convido a você que leia. Mas a criação do capítulo 2 é de uma maneira totalmente diferente. Aqui a criação vem do barro. Deus criou o homem do barro. E isso nós vamos ver, e estudando, por exemplo, os padres da igreja e vários santos, nós vamos ver que Deus criou o homem, a mulher, nos criou do barro. Claro, também numa figura de linguagem. Por quê? No Gênesis capítulo 2, aqui está falando que ao criar o homem do barro, significa que ele nos criou de uma maneira única. Nos criou como pessoa. E não como uma produção em massa e nos jogou, mas pelo contrário, ele pensou em cada detalhe daquilo que você é e daquilo que eu sou. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. O Deus que cria porque ama. E aí lá no capítulo 3, o título na Bíblia Ave Maria, lá vem escrito assim, a culpa original. Sim, é no capítulo 3 que nós vamos contemplar e entender o pecado original. Vamos ler o capítulo 3. Eu peço a você que abra a tua palavra e leia comigo. A culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Eu dou uma paradinha aqui. Olha só como a serpente. E aqui, a serpente também é uma figura. Porque a serpente ela é sempre astuta,
traiçoeira, ela é venenosa. A serpente é o próprio diabo, é o Lúcifer, que negou servir a Deus por soberba, porque não queria servir um Deus que pudesse, que iria se encarnar, se fazer homem. Lúcifer não queria servir um Deus que iria se fazer menor do que um anjo, iria se fazer homem. Lúcifer, ele tinha ódio da humanidade, tinha ódio de cada um de nós, porque Deus nos colocou no centro da criação, maior do que os anjos. Os anjos sendo mais perfeitos do que nós, Deus coloca os homens no centro da criação. Isso quer dizer que até mesmo os anjos foram criados para nos servir. E aí Lúcifer, ao olhar o homem, o odeia. E vai lá fazer o quê? Tentar o homem, tentar a mulher para destruí-lo. E ele começa então a dialogar com Eva. O primeiro erro da humanidade foi dialogar com o mal, dialogar com o pecado. Nós não podemos conversar, dialogar com o pecado. A tentação que bate muitas vezes na minha e na sua vida é nos acharmos o super-homem. E que nós conseguimos conversar, dialogar com o pecado. Ah, não, isso aqui tudo bem. Esse pecadinho aqui não tem problema nenhum. Mas o problema é que foi exatamente assim que entrou o pecado no mundo. Nós precisamos cuidar, porque o diabo é como uma serpente. É astuta. A serpente astuta e venenosa nos engana e nos corrompe para o mal. A palavra de Deus vai falar que o diabo está como um leão faminto a nos rodear. E ele fica sempre a nos rodear, querendo nos devorar. E aí, a mulher olha para essa realidade, conversa com Satanás, e Satanás a engana. Eva foi enganada. E olha o que a serpente, Satanás, diz. Oh, não! Vós não morrereis. Ou seja, está falando que Deus é um mentiroso. Porque Deus havia instruído Adão e Eva. Não toque, nem coma do fruto, porque se comer, morrerás. E aí, a serpente prossegue. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Sereis como deuses. Olha que coisa. Olha só a tentação que a serpente coloca no coração de Eva. Deus é mentiroso. E Deus, na verdade, ele tem medo que se um dia você comer desse fruto que ele te proibiu, ele fique em segundo lugar e vocês se tornem como ele, deuses. Olha só. Conhecedores do bem e do mal. A serpente é astuta, venenosa e mentirosa. Vamos seguir, meus irmãos. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e apresentou também para seu marido, que comeu igualmente. Então, os seus olhos abriram-se, vendo que estavam nus. Tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis
que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor, no meio da árvore do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhes: Onde estais? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu, ocultei-me. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu. Aí começa a acusação, meus irmãos. Um acusando o outro. O homem acusa a mulher. A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais e feras do campo. Andarás de rastos e sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Versículo 15 de Gênesis. Esse versículo, meus irmãos, é chamado de proto-evangelho. É nesse versículo, já no versículo 15 de Gênesis, nós vamos ver uma antecipação do evangelho, da boa nova, daquilo que Deus fará, terá que fazer por conta do mal que já existe neste momento. Que mal é esse? O pecado original. O pecado da soberba. O homem que quis ser como Deus, ao desobedecer, pecou e se separou, infelizmente, se separou de Deus. O pecado mortal, a ruptura com a caridade. No versículo 15, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto. Darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sobre o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouvistes a voz da tua mulher, e comestes do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer. Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalho penoso e o teu sustento todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que volte à terra de que fostes tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Adão pôs à sua mulher o nome Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher uma veste de pele e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos
que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra donde tinha sido tirado. E expulsou e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Assim acaba o capítulo 3. Fomos expulsos do paraíso. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado habitava no coração do homem. E ainda habita. O pecado original impediu que Adão e Eva habitassem no jardim do Éden. Esse mesmo pecado impediu por muito tempo que todos os homens bons que serviram, amaram, conheceram, foram servos de Deus, adoravam a Deus lá no Antigo Testamento. Esse mesmo pecado impediu que esses homens alcançassem o céu e esperassem o Messias naquilo que nós conhecemos como seio de Abraão, ou mansão dos mortos, ou até mesmo Sheol em hebraico. Lá, aqueles que amavam e serviam a Deus, esperavam após a sua morte a vinda do Messias, que já foi anunciado lá quando nós lemos no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. O Salvador virá e ele pisará na cabeça da serpente. E essa serpente irá definitivamente ser derrotada. Assim, já neste momento, já havia o anúncio da salvação que viria por meio de Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo, descido do céu, se encarna para vir sobre nós e nos dar a salvação. No próximo vídeo sobre a catequese, nós iremos estudar um pouco sobre Jesus, esse que é o Verbo encarnado e também dá a vida sobre nós. Mas nesse capítulo, nesses 3 capítulos, no primeiro capítulo nós víamos que Deus criou todas as coisas, o céu e a terra, todo o universo, e a cada um de nós, a imagem e semelhança dele. No capítulo 2, nós líamos e entendíamos também que Deus criou o homem e a mulher, a cada um de nós, como pessoa, de forma única e exclusiva. E lá, no capítulo 3, nós vamos ver que nós, que fomos criados com amor e por amor, preferimos abandonar o amor de Deus e desobedecê-lo, querendo ser como Deus, com arrogância soberba no coração. Comemos do fruto proibido. Não é a maçã, tá bom? Deixa isso claro. Também não é a jaca. Mas comemos do fruto proibido. Desobedecemos o Senhor. E assim fomos expulsos do paraíso. E por conta disso, caiu sobre nós, por escolhermos a desobediência a Deus, caiu sobre nós muitas coisas. Por exemplo, nós perdemos os dons préternaturais, que nos dava imortalidade. Por conta do pecado, já diz São Paulo, o salário do pecado é o quê? A morte. Por conta do pecado original. A morte entra na espécie humana. Nós agora podemos morrer. Nós agora sofremos enfermidades, fome, dor, guerra, violência, um contra o outro,
Mais para frente nós vamos ver um irmão que mata o outro. Lembra de Caim e Abel? Lembra? Até hoje isso acontece. Nós matamos um ao outro. Destruímos um ao outro. O ódio. Isso tudo por conta da soberba, da escolha que tivemos um dia de fazer. Escolhemos. Poderíamos ter escolhido a Deus, mas escolhemos o pecado. Poderíamos ter escolhido aquele que sempre nos amou, mas, infelizmente, escolhemos a desgraça. De Adão e de Eva, os nossos primeiros pais, nós herdamos o pecado original, que hoje, infelizmente, até hoje, nos impede de alcançar a perfeição. Com o pecado, nós permanecemos na imagem de Deus, mas perdemos a semelhança que adquirimos, que tínhamos adquirido lá no ato da criação. A semelhança, meus irmãos, é a graça que vinha da amizade com Deus. Com o pecado, nós rompemos com a amizade. O pecado nos rompe com o amor de Deus. Nos rompe com tudo aquilo que é relacionamento com Deus. Por isso, meus irmãos, que se morrermos em pecado, nós vamos para o inferno, porque estamos desconectados com Deus, com a graça, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, por escolha nossa. Nunca culpem a Deus pelo pecado, pelo sofrimento humano, pela dor, pelas tristezas, pela morte das pessoas que nós amamos também por nossa morte. Desde o princípio, Deus não quis a morte. Deus não quis o sofrimento humano. Foi escolha nossa. Foi escolha nossa. Deus nos criou inteligentes e livres, e com livre arbítrio, para escolher a Ele ou para escolher fora dele. Adão e Eva escolheu, infelizmente, fora de Deus. Escolheu o pecado, a corrupção e a morte. E assim, meus irmãos, nós, até esses 3 primeiros capítulos, nós estamos vendo a necessidade e a ansiedade de toda a criação pela vinda do Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gostaria de agradecer você também por estar aqui mais uma vez comigo na leitura e nesse dia de catequese, onde aprendemos um pouquinho mais sobre o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Quero agradecer a você e pedir, por favor, divulgue o nosso canal. Aqui nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, aprender sobre livros, sobre diversos livros católicos e também literaturas. Nós vamos fazer interpretações sobre os valores cristãos que existem em vários livros. Tá bom? Quero convidar você a estar conosco aqui neste canal. Deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe. Compartilhe para todas as pessoas que você conhece, para que esse canal possa ser mais conhecido e assim a gente possa seguir crescendo cada vez mais. Repararam? Agora, com um novo ambiente de fundo, estou aqui num novo local, aqui em casa. Vocês sabem que eu casei e agora num novo estúdio. Estou aqui num local onde estou organizando para as nossas gravações, também para o meu estudo e para a minha vida de oração. Quero agradecer mais uma vez, pedir a oração de vocês para que tudo possa correr para a honra e glória de Deus. Muito obrigado, fique com Deus na leitura. Tchau, tchau.